Carta Maior está transmitindo diretamente aqui do Hotel Nacional em Brasília este seminário sobre desenvolvimento, um debate a partir da Agenda Nacional de Desenvolvimento. Nós estamos aqui no estúdio, eu sou Flávio Aguiar, aqui já o tradicional apresentador da TV Carta Maior, e nós estamos agora aqui na companhia do conselheiro, membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Social, José Carlos de Souza Braga, que é professor da Unicamp. Bom dia, professor. Prazer tê-lo aqui, te ter aqui no nosso estúdio. Eu queria inicialmente perguntar sobre qual é o conceito, quer dizer, de onde nasceu o conceito sobre desta Agenda Nacional de Desenvolvimento. Correto. Então a ideia foi que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social reunisse um conjunto de apreciações de vários segmentos da sociedade que estão representados no próprio Conselho. Há empresários, há intelectuais, há trabalhadores, há representantes de vários segmentos da sociedade. E então teve início um processo de debate que estava norteado pela seguinte ideia: estabilização de preços o Brasil já conquistou. Pode até perder, mas isso está aí já desde 1994. E o desenvolvimento? Então começou um debate no interior do Conselho que foi caminhando para a montagem de propostas concretas. Então o que surge é resultado de um profundo consenso entre esses vários segmentos. E eu acredito que essa que é a vantagem. Ou seja, estão estabelecidas ali as linhas mestras do que deve ser uma política nacional de desenvolvimento, para a qual há uma concordância bastante grande de vários segmentos da sociedade. Dá para explicitar ou comentar quais são essas linhas mestras? Perfeito. Então, crescimento econômico tem que vir com distribuição de renda. Esse é um ponto fundamental. Ou seja, o desenvolvimento brasileiro tem que passar por uma capacidade de crescimento do mercado interno que incorpore cada vez mais aqueles segmentos da população brasileira que não estão ainda incorporados ao mercado de consumo. Então, sobre isso há uma grande convergência, o que significa dizer que o crescimento mesmo seria uma mola para ampliação de emprego e redução das desigualdades sociais. 2, como financiar esse desenvolvimento? Há também aí uma clara convergência no que diz respeito ao fato de que, em primeiro lugar, é necessário que nós tenhamos uma taxa de juros compatível com o desenvolvimento. A taxa de juros que hoje existe não é compatível com o desenvolvimento. Então é preciso ter, além de uma política monetária, preciso ter uma política financeira. É preciso mobilizar os bancos públicos, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BASA, o Banco do Nordeste, para, em atuação conjunta e até mesmo, se for necessário, pressionando o setor privado, bancário, conduzir o Brasil a ter uma estrutura de crédito de longo prazo e a taxas razoáveis, sem o que não é possível crescer. Não é? Então, só para dar 2 exemplos bem concretos, para não alongar, no que diz respeito ao fato de que são pontos básicos sobre os quais não há muito mais o que discutir. Crescer com distribuição de renda e ter um financiamento decente para a economia brasileira. Agora, dentro dessas 2 linhas mestras, então, aqui, o crescimento com a distribuição de renda e o financiamento adequado e com uma taxa de juros compatível com o crescimento, qual seria o papel específico do Estado? Quer dizer, tu mencionaste na tua fala sobre os bancos públicos intervirem no mercado, quer dizer, durante muito tempo isso foi um anátema, quer dizer, o pensamento hegemônico nos últimos 20 anos considera isso uma intervenção absurda, o Estado deve ficar recolhido. Quer dizer, qual seria o papel do Estado sem esmagar os outros agentes dessa transformação? Esse ponto, Flávio, que você levanta é crucial e apropriado, porque justamente o momento agora é dizer o seguinte: qual é o novo perfil da intervenção pública que é bem-vindo no mundo contemporâneo? No caso brasileiro, por exemplo, o que é importante é que os bancos públicos sejam um canal de ampliação do investimento. Então, tomemos o BNDES e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, podem atuar conjuntamente para ampliar o financiamento ao desenvolvimento no que diz respeito ao saneamento básico, e a Caixa pode ampliar enormemente a política habitacional. Né? Então, isso é uma forma de intervenção, digamos, positiva, né? E que não empurra e não elimina o setor privado. Pelo contrário, é claro que o sistema de bancos públicos pode ajudar, inclusive, a baixar a taxa de juros na medida em que ele pode reduzir as margens de lucro necessárias e que andam muito elevadas. E a outra contribuição importante do setor público propriamente dito é gastar produtivamente.
Quer dizer, é preciso que haja o investimento produtivo nos setores sociais. Isso tem havido, mas é necessário que cresça mais. E na infraestrutura. O Brasil hoje é um país com uma infraestrutura muito precária. Para não falar das estradas, que é o setor mais precário, mas mesmo as cidades que estão esburacadas, não é verdade? Então é necessário, é possível e necessário um gasto público dinamizador e que puxe a economia para frente. A gente costuma dizer, se fosse necessário deflagrar o processo de desenvolvimento a partir de São Paulo, se fosse num dia de temporal, tem que estar para o dia seguinte. Bom, agora, existe o consenso, então, um grande consenso, né, sobre as linhas mestras do desenvolvimento. Existe também um acordo de princípios sobre o novo papel da intervenção pública, a forma como ela é bem-vinda. Qual é o papel, então, desse seminário? Quer dizer, o Conselho, propriamente dito, se reúne amanhã. Né? O papel deste seminário em relação à reunião do Conselho, qual é o papel dele? Eu diria que o papel desse seminário é, digamos, oficialmente e o mais amplamente possível, agora estender o debate de uma maneira pública. Né? Quer dizer, você já teve a contribuição de vários segmentos da sociedade no interior do próprio Conselho, conforme comentamos. Mas agora é o seguinte, é preciso debater amplamente, né? E com exposição dos problemas. Nós teremos agora, cada vez mais, a necessidade de enfrentar a definição de qual é a nova política de desenvolvimento que o Brasil vai ter. Eu creio que a população já deu sinais, até o próprio empresariado tem dado sinais, e dentro do próprio governo há cada vez mais uma expressão, no sentido de dizer o seguinte, e agora? Qual é o crescimento brasileiro? O Brasil pode ficar nessa taxa de crescimento medíocre de 2,5%? Isso não é mais sustentável para um país continental, um país que tem um problema de massa. Né? O Brasil não é o tamanho do Chile. O Brasil é um país grande em termos de território e grande em termos de população. Então, creio que agora, inclusive no ano eleitoral, o importante é dizer, muito bem, vamos ver como vamos enfrentar a distribuição da renda, a distribuição da riqueza, o investimento em infraestrutura, como é que vamos financiar isso, como é que vamos lidar com a questão da dívida pública, qual é a taxa de juros que tem que ser paga, como é que é o crédito ao consumidor, ou seja, um conjunto de questões, de fato, que voltem a fazer do Brasil um país que já teve uma das maiores taxas de crescimento do mundo. No século XX, em boa parte do século XX, o Brasil, pelo menos até final da década de 70, teve médias históricas fantásticas. E nas últimas 2, 3 décadas nós temos uma taxa de crescimento que não está. Eu me lembro, mas eu acho que os internautas que nos assistem, eles são menos jovens do que eu. O que era uma taxa de juros, uma taxa de crescimento? Então, pois é, nós tivemos ali a partir dos anos 40 até os anos 70, e mesmo antes da década de 30, porque foi uma grande crise mundial e pegou o Brasil também, nós tivemos no Brasil taxas médias ao longo do século XX de 7 a 8% de crescimento, que essa sim é uma taxa compatível para um país continental e com uma população da magnitude que nós temos. Então eu creio que esse seminário, oxalá, sirva para que a grande imprensa e o conjunto da sociedade tragam cada vez mais para o debate quais são essas soluções para o desenvolvimento. A estabilidade, sim, está aí, mas isso é insuficiente para um país como o Brasil. Não há projeto de criação de uma nação civilizada sem um crescimento com esse perfil do desenvolvimento que está sendo discutido hoje aqui. Mas aí nós entramos num outro aspecto que é também, não vou dizer que seja completamente inovador no Brasil, mas é muito novo, que é conjugar crescimento, financiamento adequado, intervenção do setor público, distribuição de renda, etc., com democracia, que é isso que o Conselho está procurando pelo visto. Correto. E o seminário também. Correto. Muito bem posto esse ponto, porque, na verdade, eu dizia há pouco que o Brasil, no século XX, cresceu e cresceu muito, e é verdade. Entretanto, nós não resolvemos alguns problemas estruturais, mesmo com o crescimento. Quais problemas? O desemprego. O desemprego estrutural permaneceu e permanece. A distribuição da renda continua ruim. O grande número de pobres e miseráveis que o Brasil tem continua ruim. Portanto, o vosso ponto assinala da melhora. Crescimento sim, mas agora a proposta é crescer de uma determinada forma para que esses velhos problemas sejam resolvidos. E tem mais, queremos democracia. Ou seja, não é fácil, é difícil, mas é necessário. Tá certo. Não é?
Nós estivemos conversando aqui com o conselheiro José Carlos de Souza Braga, professor da Unicamp e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Social, que se reúne amanhã em Brasília. Estamos transmitindo diretamente do Hotel Nacional, do seminário sobre seminário sobre desenvolvimento, que faz um debate a partir da Agenda Nacional de Desenvolvimento, cujas linhas mestras estivemos debatendo. Voltaremos dentro de instantes com novas entrevistas aqui do estúdio da TV Carta Maior. Continue conosco na cobertura desse seminário. E obrigado ao professor José Carlos, que esteve aqui conosco. Obrigado, professor. Bom debate.